Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa semanal Quinta Técnica com Momento Enfoque, Momento do Terminal Enfoque. Saúde. Nós somos uma equipe de 3 analistas, consultores, que semanalmente, então, ou melhor dizendo, diariamente, cobrimos uma boa parcela do mercado de ações e mais as commodities e fazemos quase que diariamente recomendações de compra e de venda de ações e também fazemos recomendações para o fundo que nós temos, que nós montamos e que opera com base nos preceitos de controle de risco do método que nós desenvolvemos e que chama-se método Constop, de se operar nos mercados. O método Constop, do qual já falamos várias vezes aqui, é basicamente um processo de controle de risco em que a gente opera com as chances a favor e tem um rigoroso controle de risco. Meu nome é Fausto Arruda Botelho e sou consultor de valores imobiliários, também sou ligado à empresa Enfoque Informações Financeiras e à empresa Constop Consultorias. A Enfoque é que nos patrocina aqui nesse momento, junto nesse canal da corretora XP, que nós usamos toda semana, e em função disso nós falamos semanalmente sobre algum aspecto do Terminal Enfoque. Eu quero hoje só falar en passant, rapidamente, sobre um aspecto muito importante das operações nos mercados de risco, que é o controle dessas operações. Eu, nos cursos que dou, brinco dizendo aos alunos: você tem uma padaria e não faz a contabilidade da sua padaria? Isso não é bom. Você opera nos mercados de risco e não tem uma planilha na qual você tem uma linha por trade, na qual está especificado o que você fez, se foi compra ou se foi venda, a data, o preço da compra, o ativo, o código do ativo, o preço da compra, a data da liquidação, o preço da liquidação, o lucro ou prejuízo bruto, menos a corretagem, comissão, dá o lucro ou prejuízo líquido. Isso, minha gente, é fundamental, muito importante mesmo. Um momentinho, por favor. Só pedir para aumentar um pouquinho o som ali no input, não ali no cinza, ali no USB. No Aqui. USB. No USB. input, é o primeiro. É o primeiro botãozinho, isso. Só um pouquinho. Aumentei Isso. um pouquinho o som, Obrigado. conforme a solicitação de vocês mesmos, e espero que tenha melhorado. Então, eu vou mostrar para vocês o tipo de controle que nós temos no fundo Constop. As operações são, vamos dizer, mais complexas, porque a gente faz várias operações. Não são mais complexas, né? Na verdade, a gente tem uma maior complexidade no que tange a gente ter que controlar a cota e o risco, porque a gente fecha balanço todo mês e não se propõe a não ter um risco maior do que X%. Então, nós temos essa planilha que eu estou mostrando aqui para vocês e que nos dá aqui em cima a rentabilidade do mês. Esse mês nós não estamos indo bem, nós estamos com uma rentabilidade negativa de 0,44, mas ainda não acabou o mês. Mas eu quero mostrar que aqui embaixo nós temos várias outras pastas. Uma delas é posições liquidadas. E na pasta de posições liquidadas conforme eu falei, cada linha dessas nos dá, como aqui, por exemplo, estou mostrando aqui, por exemplo, uma posição que nós fizemos em Sabesp. Eu acho que deve estar dando para ver aí, vou fazer um zoom maior ainda.
Então nós temos essa posição aqui, Sabesp, o código, a data que foi feita, dia 21/2/2013, 1.400 ações, o preço de contratação, que foi R$ 93,70, o valor que deu, a corretagem, o stop inicial, o stop final, o objetivo, a data, o preço que foi liquidado, a corretagem, lucro ou prejuízo bruto e lucro ou prejuízo líquido e a porcentagem do capital que foi ganha ou perdida. Então, eu quero estar falando mais sobre essa planilha para vocês. Ela é um processo razoavelmente complexo. Essa é uma planilha que nós investimos muito dinheiro e trabalho e tempo nosso, porque na verdade nós queremos colocar tudo isso que está nessa planilha dentro do Terminal Enfoque. E, portanto, nós investimos bastante no desenvolvimento da planilha, porque daí todas as fórmulas já estavam prontas para serem simplesmente importadas no Terminal Enfoque. Uma boa parte disso nós já importamos na ferramenta do método com stop, que está dentro do Terminal Enfoque já e que está sendo usada por vários dos nossos clientes. Na ferramenta, a gente simplesmente, antes de operar, define o stop e o objetivo, como por exemplo aqui nesse caso, né? Se a gente de repente imagina que um ativo vai subir e a gente pode pensar em projetar isso aqui, vamos fazer só um exemplo hipotético. Eu estou falando aqui de Banrisul, digamos que eu acho que Banrisul vai voltar para esse topo de março de 2012. Então a gente pega a ferramenta do método, marca o fundo abaixo do qual a gente quer colocar o stop e abre-se essa janelinha que a gente define o stop e depois a gente marca o topo, onde o mercado vai, o cursor vira a cabeça de um tourinho, que é 21, e aí abre-se a janela de planejamento, na qual o software calcula, baseado em parâmetros de risco que você determina, ele calcula o tamanho da posição que você deve fazer. Está aqui, nesse caso, baseado no perfil do método, do fundo com stop, porque o nosso método está regulado por fundo, tem aqui o capital do fundo, tem os parâmetros de risco, então ele calcula, nesse caso ele está sugerindo que a gente fizesse uma compra de 2.500 ações, aqui ele está dizendo qual é, em vermelho, em letras garrafais, ele diz qual é o prejuízo que será oferido caso o nível de stop seja atingido, e aqui ele está dizendo qual vai ser o lucro. No caso, a gente estaria arriscando 0,10 para, eventualmente, se o objetivo fosse atingido, ganhar 0,37. No fundo, a gente trabalha para ir atrás de ganhar em torno de 150% do CDI. E por que 150% do CDI? Hoje, o nosso fundo está mais ou menos no meio do pelotão de 7 mil fundos multimercado. Nós somos ali em volta de 3.500. Cada 1% a mais que você consiga de rentabilidade no ano no seu fundo, você sobe quase 1.000 posições, porque ali no meio fica todo mundo embolado, né? Se nós conseguirmos dar um resultado de 150% do CDI, a indústria vai gostar muito, os nossos cotistas vão ficar muito satisfeitos com isso, porque eles não têm o dinheiro deles num fundo de ações, eles têm o dinheiro deles num fundo multimercado que se propõe a ter um rendimento consideravelmente maior do que o CDI. E, enfim, se a gente consegue um rendimento de 150% do CDI, a indústria de fundos, que tem $1 trilhão dispostos distribuídos em 10 mil fundos, eu entendo que vai desviar uma pequena cachoeirinha e o nosso fundo pode eventualmente ganhar bastante dinheiro, bastante investimento, e isso é o que todo gestor quer, porque com isso você aumenta a sua rentabilidade em termos do que você ganha de taxa de administração e fora a taxa de performance que eventualmente você tem também, né? Então, esse é o método com stop que nós já pusemos dentro do terminal e que quando se planeja uma operação com o método, acaba deixando no terminal o stop marcado, como se vê aqui, esse íconezinho é o ícone do stop,
e o objetivo. De tal maneira que nós então pegamos esse gráfico e mandamos esse gráfico para uma tela que nós temos. Bem, esse é o meu desktop, né? Eu estou pegando essa tela aqui, onde existiam 4 e 3, 7 gráficos, e estou aplicando um recurso que é janelas organizar. Nossa, não, janelas organizar, janelas flutuantes, não, janelas não, organizar em cascata, ele vai em cascata, janelas organizar em ordem alfabética vertical, ele organiza tudo em ordem alfabética pelo nome e não pelo código. E eu vou pegar aqui, vou maximizar esse gráfico de Vale do Rio Doce, que é uma venda que nós fizemos anteontem e fomos estopados hoje. Infelizmente fomos estopados com o stop full, nós não tínhamos, não houve tempo suficiente para nós baixarmos o stop, de maneira que nós perdemos hoje em torno de 0,1% do patrimônio do fundo, porque é mais ou menos isso que a gente arrisca por posição, né? Mas vendemos por quê? Vendemos porque esse nível nós entendemos que foi rompido, nós entendíamos que esse nível azul aqui era um nível de suporte importante, o mercado rompeu esse nível e depois fez o que nós acreditamos tratar-se de uma bandeira. Hoje, com esse fechamento na alta do dia, a gente não vai esperar para ver se é bandeira ou não, né? Mas, de qualquer maneira, o mercado vai estar tocando essa pequena reta de curto, médio prazo. São 2 meses, a gente poderia chamar de curto prazo, é uma reta que tem 3 pontos. E, enfim, o mercado vai tocar e aí nós vamos saber se o que nós estamos vendo aqui é, de fato, uma bandeira de baixa ou não. Se for uma bandeira de baixa, sempre a gente eventualmente pode ter tempo, se acontecer, por exemplo, um engolfo amanhã, ou coisa que o valha, a gente pode ter tempo para vender de novo com stop aí logo acima da bandeira, que é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer, né? Muito bem. Eu quero mostrar para vocês também rapidamente um recurso do Terminal Enfoque, do qual a gente se orgulha muito, porque a gente trabalhou bastante nele, que é o recurso de zoom. Rapidamente. O recurso de zoom é alcançado de várias maneiras. A maneira como eu uso é pegando aqui no toolbar esse ícone, que é o ícone da lente, e que transforma o cursor numa lente, e sendo que se nós a gente tem que traçar no gráfico o quadrado que a gente quer que se transforme em zoom. Nesse caso, sempre que a gente vai da direita, com o cursor da direita para a esquerda, faz um quadrado em que a gente começa da direita e termina na esquerda, quer dizer, faz um traçado da direita para a esquerda e solta, ele nos dá o gráfico todo. Nesse caso eu já estou mostrando aqui para vocês o Bovespa, que é o primeiro gráfico que nós vamos analisar hoje. Como sempre, nós vamos ver a evolução do Bovespa, e eu sempre começo as minhas análises com a visão que eu chamo a visão do helicóptero. Eu acho que é muito importante a gente, primeiro, antes de tudo, olhar o gráfico de longe, para a gente ter a exata noção de aonde a gente se encontra em termos do processo de longo prazo. De posse desse conhecimento, aí a gente vai então fazendo o zoom e tentando entender o que se passa no médio prazo e no curto prazo. Então aqui, se a gente olha no longo prazo, a gente vê que o mercado estava nesse processo de alta, que começa aqui em 2002, e depois esse processo foi rompido. Durante esse processo nós tivemos uma reta de tendência aqui, que nos deu um sinal interessante logo antes do mercado entrar no processo de baixa, que foi depois chamado de baixa da crise do subprime, né? Mas hoje nós tivemos, depois da baixa do subprime, nós tivemos condições de traçar essa reta,
que, embora tivesse 2 pontos, eram 2 pontos bastante distantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de distância entre um ponto e outro, isso torna a reta confiável, e depois essa reta foi confirmada quando, após ter sido rompida, os preços se aproximaram por baixo dela e tocaram, a gente pode dizer tecnicamente, ou então a gente pode até adaptar isso para que ela toque de fato, né? Isso não muda nada aqui no processo, a gente tem que ter uma noção de que, na verdade, essa reta apenas descreve para nós que durante este tempo a massa de indivíduos responsável por esse processo de alta respeitou esse nível de inclinação. E a partir daqui ela passou a não mais respeitar, claramente passou a não mais respeitar, né? Aqui em agosto, quando houve o rebaixamento dos Estados Unidos, esse processo foi rompido e a partir de então, a gente como analista técnico começa a aplicar as nossas técnicas para saber até onde vai chegar os preços. Uma das técnicas que é muito conhecida é a técnica das retrações Fibonacci. Entende-se que quando o mercado tem uma ação de expansão econômica como essa, que foi aqui no Brasil, uma ação de tendência de alta na Bolsa, que é mais ou menos a mesma coisa, a reação guarda proporções com a ação. A reação guarda proporções, como a gente pode ver aqui, como a gente vê claramente nos mercados, quando a gente acompanha os gráficos históricos, a gente vê que essas reações guardam proporção com a ação. Quer dizer, basicamente assim, trocando em português mais chucro, quanto maior o tombo, maior a queda. É basicamente isso que a gente fala. E a queda é proporcional ao tamanho do fulano. Essa ferramenta que a gente põe aqui é chamada de proporções Fibonacci e ela nos dá uma proporção que começando com 100% da alta, quer dizer, do topo ao fundo. O primeiro nível seria uma correção de 0,382, ou seja, 38%, aqui é 50% de correção e aqui é 0,618, que dá mais ou menos 62% de correção. Então nós hoje entendemos que os preços no subprime caíram para o primeiro número Fibonacci, nós entendemos que eles estão num processo, depois de terem rompido essa tendência aqui, nós entendemos que eles estão num processo de chegar no segundo número Fibonacci. Isso, infelizmente, é o que nós entendemos que irá acontecer com os mercados. É difícil a gente ver isso, né? Agora eu queria mostrar para vocês, hoje nós ficamos aqui felizes porque nós há um tempo atrás fizemos uma análise exatamente em setembro de 2010, nós fizemos uma análise de ROSS residencial. E essa foi a nossa previsão para ROSS residencial. Era o gráfico A gente ficou contente porque nós acertamos, erramos por um mês o topo do mercado. Os preços estavam aqui e nós traçamos esse cenário aqui para ROSS. E hoje nós estamos, quer dizer, o cenário seria que a partir de então os mercados iriam cair, né? Os preços iriam cair. O que aconteceu foi algo parecido. O mercado subiu um mês a mais e depois veio exatamente para essa reta que a gente estava imaginando que ia ser. O mercado veio exatamente para essa reta aqui. Esse é o que aconteceu, né? Nós fizemos análise aqui, o mercado subiu um pouquinho mais e depois veio exatamente para essa reta, acabou passando a reta, fez uma grande acumulação, que nós entendemos ser um triângulo descendente, e acabou caindo ainda mais, né? Naquela época, eu volto agora para terminar o enfoque aqui, naquela época, nós estávamos falando, deixa eu achar a ROSS aqui só rapidamente, consumo imobiliário ROSS, e não é isso que eu quero ROSS indexado em dólar semanal.
Então nós estamos, esse é o gráfico, nós fizemos a análise aqui, nesse dia, e estávamos projetando uma queda de 67% nos preços de roça. Eu estou mostrando isso para vocês apenas para dizer que as previsões e as análises que a gente faz de longo prazo, elas são mais fáceis de serem feitas do que as previsões. Então eu volto aqui para o gráfico do Bovespa e mostrei para vocês uma análise que nós fizemos de ROCE há algum tempo atrás, e quero mostrar para vocês que essa análise que a gente faz é uma queda de 55% do Bovespa, só para que não haja dúvida que isto é possível, né? Eu sei que tem muita gente que... Não, a maioria das pessoas tem um viés de alta. Eu até tenho uma teoria que eu chamo de a teoria do consciente coletivo autista. Minha gente, todo mundo quer que a bolsa suba. O empresário quer que a bolsa suba porque a bolsa subindo, a economia em alta é melhor para a empresa dele. O especulador, todo mundo que tem dinheiro, eventualmente tem uma posição no mercado de ações, quer que a bolsa suba. O dono do jornal quer que a bolsa suba. O dono da Rede Globo quer que a bolsa suba, porque o jornal vende muito mais revista, jornal e revistas, quando a bolsa está em alta. Quando a bolsa está em baixa, não tem gente querendo, se interessando por entrar na bolsa. As corretoras preferem que a bolsa suba, porque quando a bolsa está em baixa é muito mais difícil de fazer negócio. Então o mundo quer que a bolsa suba. E portanto, esse inconsciente coletivo autista que eu chamo, as pessoas inconscientemente olham as notícias de alta e têm uma tendência de não querer olhar as notícias de baixa. Nós que somos puros analistas técnicos, tiramos as nossas análises do gráfico, sendo que ao olhar um gráfico nós na verdade estamos tentando interagir com o comportamento da massa de indivíduos que faz as tendências. Massa de indivíduos é a média das opiniões de todos os participantes do mercado, ponderado em função do poder de fogo de cada participante. É essa média de opiniões que a gente chama de massa que comanda os preços. Nós olhamos o comportamento da massa quando nós olhamos um gráfico, porque o gráfico nada mais é do que o espelho do comportamento da massa. Olhando os gráficos, nós procuramos interagir com o comportamento da massa, mas sob o prisma de estar vendo as forças de compra e venda. Então, é muito simples. Quando um nível de suporte importante, muito importante, é rompido, como por exemplo, acabou recentemente de ser rompido o nível justamente de ROCE. Esse nível aqui, o mercado bateu, esse é um gráfico semanal, vamos transformá-lo em gráfico diário. Mas vejam, os preços bateram duas vezes nesse nível de 3,70, tecnicamente o mesmo nível. Na primeira vez subiram 66%, na segunda vez subiram aproximadamente 35%. E depois esse nível foi rompido. Então, o que a análise técnica aqui está nos dizendo é que esse que era um nível onde entravam compradores, por que entravam? Ora, porque está mostrado aqui no gráfico, isso é um fato. Quando em julho do ano passado os preços vieram lá de cima de 5,40, ou digamos de R$5, e chegaram aqui a 3,70, 3,60, eles subiram, entrou comprador, porque uma alta dessa é só porque entrou muito comprador, e subiu 60 e tantos por cento. A outra vez que eles chegaram nesse nível, a mesma coisa, os preços subiram 32, 33%. Dessa vez, onde estavam esses compradores? Então, a gente sabe que nesse nível tem um monte de ofertas de compra, que são justamente aquelas ofertas que fazem esse nível ser chamado de nível de suporte. Ele é nível de suporte porque ele suporta os preços, só que dessa vez não suportou. Por quê? Porque a pressão de venda foi tão forte, foi forte o suficiente para aniquilar todas as ordens de compra que estavam nesse nível e teve força para cair mais, logicamente. Quando acaba a compra, a venda começa a vender, o vendedor começa a vender mais barato. Abaixo desse nível, ele então não só não tem mais as ordens de compra, como tem um monte de ordens de venda, que são as ordens de stop, das pessoas que estavam compradas
por volta desse nível, dentro dessa formação que a gente em análise técnica chama de triângulo descendente. Então, aí, quando o nível desse é rompido, junta a fome com a vontade de comer, né? Então, nós aqui temos essa interpretação absolutamente técnica, quer dizer, sem nos deixarmos influenciar por qualquer fator fundamental, por qualquer aspecto qualquer que seja. Então, para nós é muito tranquilo a gente fazer essas projeções. A gente sabe que tem muita gente que nos critica, que acha que isso é futurologia, mas não, nós entendemos que são aspectos bastante fortes, quer dizer, houve o rompimento desse processo aqui, o mercado corrigiu apenas o primeiro número Fibonacci, mas você pode dizer, bom, mas quem disse que já não está bom, né? É o próprio Bovespa que diz que não está bom, né? Porque quando a gente pega ele desde 63, eu mudei o gráfico agora, estou mostrando para vocês Bovespa, e agora eu preciso indexá-lo com alguma coisa que me corrija a inflação, porque se eu não indexar esse gráfico, eu não consigo vê-lo, porque no período de inflação a gente tem essa alta desse tamanho aí, então eu preciso indexá-lo e eu escolho um corretor de inflação chamado dólar, porque ele cumpre a função e transforma esse gráfico do Ibovespa nesse período aqui exatamente igual ao gráfico, por exemplo, do EWV ou do EWZ, que é um ETF negociado lá em Nova York, né? Então, mas eu dizia, por que a gente sabe que essa correção não é suficiente? Porque a gente pergunta para o Bovespa e ele fala o que aconteceu nos 3 precedentes que houveram. O primeiro foi referente ao topo de 1971, a queda que começou com o topo de 1971, onde os preços corrigiram 50% do movimento, como vocês podem aqui constatar, né? Houve uma correção de 50% aqui do movimento. No outro precedente, e eu estou, na verdade, mostrando para vocês precedentes em que houve expansão econômica desta monta, dessas proporções comparáveis com essa que aconteceu agora. Eu vou fazer o contrário. Essa foi a expansão econômica que nós tivemos desde a entrada do presidente Lula até antes da queda do subprime. Essa expansão é bastante comparável com essas outras que aconteceram aqui, essas 3 outras, né? Foram ciclos. Desculpe, eu não estava mostrando aqui, mas essa expansão aqui que eu estou mostrando de 71 é bastante comparável com essa do presidente Lula, que é bastante comparável com essa que aconteceu de 91 até 97, enfim. Então nós temos 3 precedentes. Na primeira vez houve correção de 50%, na segunda vez houve correção de muito mais do que 62%, vejam vocês aqui, nesse gráfico, vou dar um detalhe mais. Os preços vieram abaixo do segundo nível Fibonacci, né? No terceiro movimento, nós tivemos também, igualmente, correção de 50%, a gente pode ver aqui, correção de 50% desse movimento, tá? Então nós já tivemos 2 vezes 50% e uma vez mais do que 50%. Agora, dessa vez em que a Europa está quebrada e os Estados Unidos está falido, nós entendemos que nós vamos ter também uma correção de pelo menos 50%, sendo que a primeira queda, que nós entendemos ser a onda A, a primeira onda das 3 que acontecem, segundo a teoria de Elliott, que nós também vemos funcionar muito bem aqui no passado, já mostrei várias vezes, mas nunca é bom, nunca é demais a gente lembrar. Nós tivemos uma onda impulsiva aqui e 2 ondas corretivas aqui em 71. Depois aqui em 86 nós tivemos a onda impulsiva e depois A, B e C. E depois aqui a partir de 91 nós tivemos onda 1, 2, 3, 4, 5, foi uma onda impulsiva, e A, B e C. E aqui de novo nós tivemos uma onda impulsiva, A, B, nós estamos esperando a onda C, por isso que a gente acha que os preços vão lá para baixo. Então a gente tem bastante tranquilidade para estar falando sobre essa nossa análise de longo prazo. E de mais a mais, os preços cada vez mais vão confirmando essa nossa análise, né? Nós já tivemos
quer dizer, nessa semana nós tivemos aí confirmação desse rompimento aqui. O que é esse rompimento? Esse rompimento é mais uma pequena retinha que a gente vai vendo um nível a mais vai sendo perdido. Agora eu acho que em termos de Bovespa, o que interessa aqui para o nosso curto médio prazo é que os preços chegaram nesse nível, que é um nível de suporte importante, e seguraram nesse nível. Esse suporte, por enquanto, segurou os preços. O que nós não sabemos é se nós tivermos aqui uma reversão, isso pode muito bem ter acontecido, mas eu vou dizer o que pode acontecer a partir de agora, tá? Na nossa visão, logicamente. Veja, nós estamos com os preços trabalhando dentro dessa acumulação, nós já temos 2 topos e aparentemente 3, 1, 2, 3 fundos, né? Ou 4 fundos praticamente. Certo? Os preços nos deram um engolfo. Esse engolfo pode nos levar para um processo de acumulação aqui, em que nós então teríamos uma bandeira de baixa, com os preços rompendo finalmente o suporte, ou esses preços podem estar mostrando, ou esses 2 candles ontem e hoje podem estar mostrando um processo em que os preços vão inicialmente testar essa pequena reta. Essa pequena reta já tem 1, 2, 3 pontinhos. Se esse nível for rompido, os preços podem ir testar a parte de cima dessa acumulação de novo, sem prejuízo do processo de baixa que nós achamos que está acontecendo. Se chegarem lá em cima e romperem esses 2 topos, aí é outra história, mas isso aí é não deve ser para já. Se acontecer, vai demorar ainda. Nós não entendemos que é isso que vai acontecer, nós entendemos que ou nós vamos ter uma bandeira aqui, algum tipo de acumulação, ou os preços vão testar a reta de resistência, e se testarem a reta de resistência, é ficar de olho para ver se na reta de resistência nós não vamos ter algum tipo de reversão, e aí o Ibovespa poderia estar dando indicações boas para se tomar posições em ações na ponta da venda, short. Muito bem, vamos ver o que o índice futuro está falando sobre isso para a gente, né? Enquanto isso eu vou mostrando mais alguns aspectos do zoom aqui para vocês. Então olha, a gente pode fazer zoom fazendo o círculo, né, o retângulo, e eu vou fazendo várias vezes esse retângulo, mas nós também podemos fazer esse zoom apertando a tecla End do computador. Se a gente aperta a tecla End, ele é como se fosse um zoom automático, ele nos leva para uma situação que nossa inteligência por trás disso entende que é ideal, ou é próxima do bom, né? Ideal depende de cada um. Mas se por acaso a gente acha que quer fazer um pouco mais de zoom out, nós podemos, ao invés de fazer o zoom out e daí escolher algum outro zoom com a lente, a gente pode então End e depois com a tecla menos a gente vai dando zoom out, ou com a tecla mais eu vou fazer de novo End e agora com a tecla mais a gente vai fazendo zoom in. Então a gente pode fazer mais e menos, aqui é zoom out e zoom in, tá? É isso aí que eu tinha a falar sobre zoom. Bom, muito bem. Nós estamos falando do índice futuro. O índice futuro fica mais claro ainda esse nível de suporte que está sendo testado. E o que aconteceu? Bem, aqui tem um detalhe sutil que nós temos que levar em conta no índice futuro. Vejam, esses níveis aqui de suporte, esses fundos definiram um suporte que estava nesse nível aqui em torno de 55 mil pontos. Mas posteriormente o mercado que veio lá dos 65 mil pontos, ele encontrou suporte aqui nos 56 mil pontos, e portanto 1.000 pontos acima do nível definido anteriormente por esses fundos de agosto de 2011, outubro de 2011, e essa sequência de fundos aqui em junho e julho de 2012. Então isso estava em 55, mas o mercado encontrou suporte a 56. E esse suporte foi posteriormente confirmado aqui nesse fundo de fevereiro, mês passado. E o que aconteceu então foi que, sob um certo prisma, os preços romperam esse nível
e voltaram para trás. Vamos pôr exatamente esse nível, deve ser vermelho, porque ele agora indica a resistência para nós é vermelho, suporte azul. Olha, eu acho que ele estava aqui. E o que aconteceu então, se a gente for explorar só esse processo aqui, lembrando que esse nível que estava aqui embaixo, na verdade o mercado acabou definindo aqui, e não mais lá embaixo, 1000 pontos acima. Por que isso acontece? Ora, é simples, ó, porque à medida que o suporte vai ficando muito claro, aqui em agosto deixou o primeiro fundo. Então chega aqui perto, já sobe, porque entra comprados aqui, onde a última vez o mercado havia subido aí quase 20%. Logo depois entra de novo gente comprado e depois entra de novo. Bem, agora já tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 fundos no mesmo nível, praticamente tecnicamente, como a gente disse, no mesmo nível. Ora, quando os mercados se aproximam desse nível, eles acabam encontrando suporte anteriormente. Imaginem que aqui ficou acampado um destacamento de touros, ou um pelotão de touros, ou o primeiro exército, e mais o destacamento da fronteira dos touros. Ora, os ursos vêm descendo aqui, vão se aproximando desse lugar onde nitidamente tem um monte de touros, eles percebem a força que está emanando desse nível e acabam recuando sem nem se aproximarem desse nível. Isso é natural, acontece muitas vezes no mercado, né? Então a gente vai adequando o nível de suporte e resistência, de maneira que este nível aqui, encontrado pelo mercado a 56, quase em 56, é, na verdade, o nível que define, agora mais recentemente, era o nível que definia todos esses níveis aqui. Nós podemos também ter uma noção disso se a gente traçar uma reta, tá? E isso vai me levar ao ponto que eu quero chegar também. Então, apesar de nós termos tido um engolfo logo depois do rompimento do processo aí desse nível, e hoje nós, teoricamente, confirmamos esse engolfo, porque nós tivemos um candle de alta com fechamento próximo das máximas, os preços ainda não provaram muito essa reversão, porque não foram ainda acima do antigo suporte e que agora deve oferecer resistência e que aparentemente ofereceu resistência, né? Resistência, se a gente joga aqui para o gráfico de 15 minutos, a gente vai ver, a gente pode ver aqui a resistência encontrada. Apareceu numa primeira vez durante o pregão e numa segunda vez os preços romperam esse nível, depois voltaram e os preços acabaram sim fechando aí próximos. Mas a gente tem que ter um bom fechamento acima de 56.300 para que a gente considere que houve de fato uma reversão composta de um candle de reversão, uma formação de reversão, que é o engolfo. E com isso a gente pode esperar que os preços venham para 60 mil pontos, que é a próxima resistência, ou para 61, 62, que é onde eles então estariam encontrando essa reta de resistência de longo prazo que vem lá de 2010 e que passa nesse topo aqui de novembro de 2010 e nesse outro topo de março de 2012 e nesse topo recente agora de janeiro, começo de janeiro de 2013. Então essa é a situação. A gente parece que está tendo uma reversão, pero não muito. Temos que aguardar um pouquinho mais ainda. E isso aqui para se tornar, para que isso que aconteceu ontem e hoje se transforme numa bandeira de baixa, não custa absolutamente nada. Nós já temos o mastro e se o mercado ficar aí TT por volta desse nível, eu vou estar achando que nós estamos vendo uma bandeira de baixa e vou logicamente estar aproveitando as oportunidades de venda short com as ações do índice Bovespa. Muito bem, vamos ver agora o que o S&P fala desse processo. Não, aqui estou vendo o Dow Jones, agora sim o S&P indexado pelo CPI, em que esse é o gráfico, expansão econômica aqui foi 50% de correção com o gráfico indexado. Se o gráfico é não indexado, vamos usar esse gráfico mesmo, parâmetro não indexado, aí a gente tem a gente não tem nem a correção do primeiro número Fibonacci. Então, e é isso que eu acho que o americano vê. Eu acho que ele vê o gráfico não indexado. Então,
eu considero que, de certa maneira, a gente não teve nem a correção mínima esperada pelo mercado, né? Mas eu estou dando uma ajuda para ele aqui, estou indexando, e aí indexando a gente já teria tido uma correção de quase 50%, mas nós entendemos que essa correção vai ser maior. Por quê? Ora, porque análogamente ao que eu fiz com o Bovespa, se a gente pega o Dow Jones e aí a gente tem que indexar ele, a gente vê que ele mostra que os dois precedentes, no caso, foram bem piores, porque, vejam, aqui nós tivemos uma correção o mercado veio abaixo do fundo aqui, isso é 29, né? E aqui, nessa outra precedente, houve uma correção de mais de 50%. Então, nos dois precedentes, quer dizer, a média dos dois precedentes é uma correção no terceiro número Fibonacci. E no Dow Jones, por enquanto, nós tivemos Dow Jones indexado, nós tivemos correção de apenas o primeiro número Fibonacci, nós entendemos que ele vai para o segundo número Fibonacci, chegando a 5.500 pontos. Mas muito bem, vamos voltar para o Dow Jones, para o S&P, que é o cara que manda no mundo, e vamos lembrar, porque já estivemos falando disso em outras quintas técnicas, momentos de enfoque, que nós estamos aí no processo de teste desta reta, logo depois de termos rompido este nível de resistência. Então esse nível que o mercado está agora é de uma importância enorme. Nós estamos aí na mãe de todas as resistências no S&P. Esse nível que foi recentemente rompido era muito importante porque em janeiro de 2002, depois de bater esse nível, os preços caíram 36%. E posteriormente, a segunda vez, outra vez que eles bateram nesse nível, caíram 8,4%. Que foi em 2006, e depois em 2008, depois que bateram esse nível, eles caíram nada mais, nada menos do que 53%, praticamente 52%. Então esse é um nível muito importante, aí deve entrar muita venda, como de fato entrou, o mercado bateu nesse nível e tomou um engolfo e teve uma queda, quer dizer, sentiu o impacto desse nível, caiu 3% praticamente. E depois o que ele fez? Depois ele rompeu esse nível, aí agora vamos dar um zoom aqui para a gente entender bem, esse nível estava aqui, era aquele nível de suporte, e esse aqui é a reta, que vem lá dos dois topos. Essa é a reta que passa no topo de 2000 e no topo de 2008. Né? São dois pontos separados 8 anos. Muito bem. Então o que os preços fizeram? Romperam esse nível e romperam aqui. E não foram. Mas eles talvez estivessem fazendo uma bandeira, né? Mas a bandeira teria sido rompida ontem e o mercado hoje não foi. E deixou uma formação que tem nome. O Steve Nissen chamou essa formação de Hanging Man. Não tem nome em japonês para essa formação. Hanging Man é enforcado e é essa situação em que os preços abrem, eles acabam indo para uma situação que se terminasse assim, quer dizer, uma hora quando os preços estavam aqui embaixo, isso aqui estaria parecendo como um engolfo, né? Mas daí eles acabam subindo, isso aqui parece uma forçação de barra do comprado para que o conjunto não fique muito feio dessas duas barras. Isso está nos livros, é uma formação de um candle só, de reversão, não é das mais poderosas, mas o que nós estamos tendo aqui no S&P é algo que acende um sinal amarelo bem forte para esse pretenso rompimento do que eu chamei da mãe de todas as resistências no S&P. Então rompeu, pero não foi. E minha gente, se eventualmente nós tivermos o mercado entrando de novo para baixo desse nível de 1532 no S&P, isso tudo aqui vai se configurar como um bull trap. Bull trap, que é aquilo que eu considero a mais importante indicação técnica. Eu quero poder vender todos os bull traps que eu ver na vida, assim como eu quero poder comprar todos os bear traps que eu visualizar na vida. Bull trap é quando o mercado rompe uma resistência e em seguida desrompe, e bear trap ou armadilha para vendidos é quando o mercado rompe um nível importante de suporte e em seguida já desrompe esse nível de suporte, né?
Se romper um nível importantíssimo, a mãe de todas as resistências, olha, aniquilou as ordens de venda que estavam abaixo do nível de resistência e tem que tocar as ordens de stop que estavam logo acima e tem que engatar a primeira, segunda, terceira, sair cantando o pneu e fazer o que o americano chama de rally. Se ele não faz isso, é porque tem alguma coisa errada. No caso, como as proporções são de a mãe de todas as resistências, deve ter alguma coisa muito errada para o mercado romper um nível desse e não sair andando para cima. O que está errado? Tem algo errado, minha gente. O mercado era para ir, não foi. Também não voltou abaixo, mas se voltar, é muito, 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 muito baixista. Nós estamos aí acompanhando para ver o que é que vai acontecer. E eu estou vendo o Ibovespa, que caiu desde o começo do ano, com Nova York subindo. Eu tenho uma percepção assim, muito clara de que se Nova York começar a cair, o Bovespa derrete. Essa é a impressão que passa o acompanhamento diário aí de anos que a gente faz. Então, em função desse hanging man aqui, farol amarelo pro S&P, que a gente está achando que é indefinido para baixa no curto prazo, e no médio e longo prazo a gente continua com a nossa análise de baixa. Se nós tivermos a confirmação do rompimento dessa resistência que hoje foi testada novamente, que está aqui no S&P à vista, estou falando do S&P à vista, né? Está em torno de 1564. Então, se nós tivermos um fechamento aí acima de 1565, aí então os preços podem caminhar para a sua próxima resistência. Provavelmente eles vão testar o topo anterior ao subprime, que é lá em 1750. Temos aí um pouco de resistência a 1660, 1670, mas acho que os preços ganhariam inércia para chegarem até o topo anterior ao subprime, que é 1750. Nós, como já disse, não acreditamos que isso vai acontecer e estamos aí esperando. Quer dizer, a nossa leitura está nos dizendo que uma boa chance. Tem outra coisa aqui que a gente também vê, né? 1, 2, 3, 4, 5. Talvez ele possa botar a cara aqui um pouquinho, mas depois volte. E quando a gente vê o gráfico intraday disso aqui, do S&P, fica mais claro ainda. Olha, vejam só. Não, acho que não é isso que eu queria mostrar, não. Aqui eu mostrei, né, que eu entendo que isso aqui é um processo. Eu estou mostrando agora o S&P intraday. O S&P mini intraday, que é um ativo que roda 24 horas por dia, né? O espaço entre um processo aqui começa a 0 hora e termina à meia-noite aqui. Tá, 23h30, depois ele para 15 minutos, eu acho. Não, 23h45, aqui já começa, acho que ele para 15 minutos, já começa a 0 hora aqui. 0 hora, 0h15. Acho que ele para 15 minutos só. Então isso aqui corre o dia todo. Então eu entendo que isso aqui foi um processo e esse aqui é um outro processo em que os preços estão fazendo uma força danada para subir e não estão conseguindo subir. Eu entendo que isso aqui vai terminar com isso aqui. Acho que é isso que vai acontecer. Mas enfim, então está feita a nossa análise aí. Vamos começar então agora respondendo as perguntas. Eu vou mostrar rapidamente aqui o gráfico do Bovespa comparado com o mercado americano, em que a gente teve aí uma aproximação do Bovespa com o S&P. Agora ele recuperou um pouquinho, mas nós, como já dissemos várias vezes, estamos esperando um dia em que vai haver um cruzamento entre essas duas linhas, né? E na verdade nós achamos que vai ser não algo assim, os Estados Unidos subindo e o Brasil caindo, mas sim algo assim. Os Estados Unidos caindo e o Brasil caindo mais do que os Estados Unidos.
Júnior, então pergunta se podemos analisar Vale e Petro, né? Ou tal... Tem uma primeira que Pois não. pede para o participante banqueiro para colocar o S&P com CPI para ver onde fica o topo, o SP500. Então, tá aqui, é esse aqui que eu estava mostrando, o banqueiro lá. Isso é o S&P, isso aqui é 82, isso aqui é o topo do Nasdaq, que está 2000, isso aqui é o topo do subprime. E nós traçamos essa reta aqui, entre o topo de 2000 e o topo do subprime, e nós estamos vendo que o mercado está aí, né? Então, aqui você tem a reta e tem o nível. Esse também era um nível importante. Então, o mercado está encontrando um nível importante e uma reta que eu entendo que é importante. E aqui também a gente vê 1, 2, 3, 4 e 5. E na que seria a onda 5, a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5 também. Essa onda 5 talvez se estenda um pouco mais, mas eu acho que eventualmente ela já está madura, né? Então é isso, ó, isso aqui é a reta, vou até destacar um pouco mais a reta aqui, vamos ver se é isso mesmo. Vou destacar a reta. E esse é o nível, foi rompido e o mercado não deu continuidade. Deu, mas se arrastou para cima, depois caiu, talvez fazendo um pullback, aí rompeu a reta, mas aqui rompeu o nível e rompeu a reta. Isso aqui tinha que fazer uma bandeirinha aqui, bum, botar um mastrão para cima e começar a fazer a acumulação aqui, já tendo ganho algum terreno. Ele rompeu isso e não ganhou o terreno. Ele, do nível da reta hoje, ele fechou a 1,1%. E hoje esteve, na mínima do dia, esteve apenas 0,4 de distância da reta, sendo que essa reta foi rompida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fazem quase 3 semanas que o mercado rompeu essa reta, minha gente, e ele não se resolve. E a gente sabe, tem aqui a teoria do... Esse é o meu amigo Lúcio que fala de uma teoria aí que impronunciável até, mas é assim, no mercado você tem que, é que nem de futebol, time que não marca, toma. Time que não pode ser muito bom, se não fizer gol, acaba tomando gol e perde o jogo. Então, romper um nível de resistência, tem que ir, se não for, o urso saca que não está indo. O ponto importante para nós, analistas, é entendermos que o mercado está na casa do urso. Nós estamos no topo, nós estamos numa resistência, isso é casa de urso. Nós estamos lá perto dos topos, onde em 2000 caiu 50%, 2008 caiu também quase isso, ou mais do que isso. Isso é casa do urso. Na casa do urso, o mercado, os touros, têm que mostrar, soltar fogo, soltar fumaça pela narina, e tem que mostrar firmeza. O que eles estão mostrando aqui é vai, não vai, fez que vai, eu acho que não vai ir. É isso que a gente está visualizando aqui, tá? Júnior. Risco Brasil, Paulo. Pô, Risco Brasil, uma boa pergunta, hein? Como estará o Risco Brasil? Tá aqui o Risco Brasil. Vamos fazer esse negócio aqui. Risco Brasil. Isso é o topo do Risco Brasil. Deixa eu ver se dá para botar mais prazo nisso aqui, acho que não. Isso é outubro de 2013, medo do Lula. Isso aqui é todo o processo de alta na Bolsa e vai caindo o Risco Brasil enquanto a Bolsa vai subindo. E isso aqui é o topo do Risco Brasil que aconteceu em maio. Vamos ver exatamente quando aconteceu o fundo do Risco Brasil. O fundo do Risco Brasil foi em 23 de maio de 2007. Vou mostrar uma coisa para vocês. Sendo que 23 de maio de 2007, sendo que o topo anterior ao subprime foi em maio de 2008. Sabem o que isso significa? Que lá atrás a gente sabe que o Risco Brasil é inversamente proporcional à Bolsa. Bolsa sobe, Risco Brasil cai.
Bolsa cai, Risco Brasil sobe. Essa proporção é muito clara, né? A gente até pode pegar um gráfico aqui e fazer uma comparação do ratio aí entre parâmetros e risco IBR. A gente pode indexar o Ibovespa pelo e risco IBR. E a gente vê uma coisa interessante aqui. Felipe, meu filho, tinha visto esse nível de resistência aqui. E o que é isso aqui? Isso aqui é o Ibovespa comparado com o Risco Brasil. Quando isso está subindo, é porque o Ibovespa está subindo e, consequentemente, o Risco Brasil está caindo. Então, ou a gente pode interpretar como isso aqui, o Ibovespa, a performance do Ibovespa é menor do que a do Risco Brasil, né? O Risco Brasil subindo. Mas isso aqui, na verdade, não leva a muita conclusão, não. Vou tirar isso daqui. E não indexar e pronto. Vamos voltar lá para o... Puxa, eu peço desculpas, eu não estava mostrando o gráfico aí. Mas também vocês não perderam muito, não, porque não levava a muitas conclusões. Bom, estamos de volta aqui com o Risco Brasil e a gente vê um ponto interessantíssimo aqui, que é um nível de suporte, que é o fundo de 2007. Né? Bem, primeiro, o que eu mostrei a vocês, que eu procurei mostrar, não sei se deu para ver, mas foi que o Risco Brasil foi o que o americano chama de leading indicator, que é um indicador líder. Indicador líder é aquele que dá sinal antes dos preços. Se a gente usa, isso quer dizer o seguinte, se a gente usa o Risco Brasil como um indicador para saber o que vai acontecer no Bovespa, no caso do topo do subprime, o índice Brasil deu o sinal, quer dizer, fez o fundo um ano antes que o Bovespa. Olha que interessante, né? Na verdade, o fundo que o Bovespa fez foi esse aqui, mas aqui, quer dizer, no Bovespa nós tivemos topos consecutivamente mais altos, né? Entre maio de 2007 e maio de 2008, né? Vamos ver lá de novo. Bovespa, aqui, ó. Nós tivemos aqui entre maio de 2007 e maio de 2008 nós tivemos topos consecutivamente mais altos, ou seja, o mercado subindo, mas no Risco Brasil a gente tinha fundos consecutivamente mais altos, quer dizer, ele não coincidiu com o Bovespa. Se tivesse coincidido, se o Bovespa está tendo topos mais altos, o Risco Brasil teria que ter tido fundos mais baixos, que não foi o que aconteceu. O Risco Brasil teve fundos mais altos. Isso então aconteceu o que a gente chama, quem lida com indicadores sabe, isso chama-se divergência. Divergência é uma das primeiras indicações de que uma tendência não vai bem, né? E agora o que nós estamos tendo? Nós tivemos um fundo aqui, para ver se ele está indicando antes ou depois. Nós tivemos um fundo aqui no começo de janeiro e esse fundo, por acaso, acabou coincidindo com o topo que nós tivemos aqui na Bolsa, que também foi em janeiro, né? Então, na verdade, a conclusão que a gente chega disso é que não dá para chegar a conclusão nenhuma, né? Então, vamos voltar aqui para o Risco Brasil, porque lá atrás ele foi um indicador líder, aí aqui não necessariamente. Bem, nós estamos vendo aqui uma situação em que parece claro que o Risco Brasil está indo buscar essa reta, que é uma reta importante, né? Um ponto lá em 2002, outro ponto cai em 2008, outro ponto em 2011, outro ponto em 2012. Alguém vai falar, pô, mas você deixou esse pedaço da reta fora? Deixei, porque deixando esse pedaço fora, eu passei nesse outro fundo, nesse outro topo aqui e passei nesses outros dois topos, que são topos mais próximos e estão mais próximos da realidade, né? Então essa reta também pode ser um pouquinho ajustada, talvez aqui,
Então, nós entendemos que o risco Brasil continua em alta, rompeu um nível agora aqui e não está com mostras de que vai arrefecer, ele deve estar continuando subindo aí para testar 200 basis points, como se chama, né? Ou talvez 210 basis points, onde tem uma acumulação aqui, uma resistência. Então, alta para o risco Brasil no curto prazo, médio prazo, nós entendemos também que grandes chances de... Bem, se aconteceu o que nós achamos que vai acontecer no Bovespa, nós entendemos que essa reta deverá ser rompida com os preços subindo aí mais para próximos, aí talvez para esse nível de 400 basis points. Agora, vejam aqui o que a gente consegue visualizar no longo prazo, né? Um processo de baixa, uma recuperação. Vocês estão vendo o mercado se estabilizar aqui, ó? Olha, já são 1, 2, 3, 4, 5 anos que o mercado não consegue sair desse nível aqui. E agora ele rompe essa pequena reta de resistência. Eu vejo isso com olhos de reversão. Eu acho que o mercado tentou uma vez, não foi, tentou outra vez, não foi. Eu acho que a chance de termos uma reversão é muito grande. Mas isso é só elucubração aí de uma tarde de quarta-feira à noite. No curto prazo é isso que a gente está vendo. Júnior. Próxima pergunta, Fausto. É do Ubiracir CSE. Tem Petro e Vale antes. Vamos falar de Petro e Vale então. Bem, nós hoje liquidamos Vale, eu já falei de Vale de certa maneira, né? Mas eu vou falar de novo rapidamente. Então, isso é Vale, sem indexar. Nós estamos muito aquém de uma correção Fibonacci, se bem que se a gente for ver Vale indexado em dólar, a gente já tem uma correção um pouco mais... Nós tivemos a correção aí de primeiro número Fibonacci, ou praticamente primeiro número Fibonacci, mas assim mesmo ainda muito aquém do que nós achamos que vai acontecer, né? E a gente consegue facilmente distinguir esse processo todo como uma onda impulsiva, onda A, onda B. Entendemos que esse processo todo aqui é uma formação de topo e nós estamos entrando para a onda C, que vai ser, na nossa visão, muito pior do que a onda A. Vou aproveitar, vou traçar uma reta aqui, nesse gráfico indexado em dólar. Opa, ela está um pouco grossa demais, digamos, hein? E não está da cor que eu acho que tem que estar, que é essa aqui, agora sim. E a gente está vendo aqui um processo de rompimento dessa reta e agora uma reversão, mas talvez seja apenas para um pullback nessa reta e os preços voltarem a cair, né? Mas vamos voltar para o nosso gráfico não indexado, o gráfico nominal, em que a gente também tem essa tendência bem definida e aí todo esse processo lateral aqui que nós podemos chamar de uma grande tendência de longo prazo. Por que longo prazo? Charles Dow qualificou longo prazo coisa que vai de mais de ano. Então, olha, essa tendência começou aqui, esse processo de lateralização começou aqui em 2009, 1, 2, 3 anos nesse processo de lateralização. E agora os preços estão testando essa parte de baixo aqui do nível. Aqui acontece um fenômeno parecido com aquele que eu estava mostrando para vocês no Bovespa. Nós entendemos que esse nível aqui, esse nível não está assim muito claro, né? Os fundos estavam... onde é que está esse nível? Será que ele está aqui? Eu acho que ele está aqui, isso aqui qualifica melhor. Pega esses dois aqui, pega esse, próximo, aproxima desses outros aqui. Mas daí os preços romperam, tiveram um falso rompimento aqui, que mandou eles lá para cima, depois tiveram um falso rompimento da resistência aqui, que lançou eles para baixo. Agora, no período recente, eu acho que o nível de suporte foi definido aqui, ó, por causa desse fundo aqui e desse fundo dessa acumulação. Então, rompido isso, eu entendia que na verdade o mercado está rompendo esse processo todo aqui. Agora, o que está acontecendo agora? Eu acho que tem grande chance de ser uma bandeira de alta, uma bandeira de baixa. Está aqui o mastro da bandeira e está aqui a bandeira.
Agora, hoje nós tivemos esse candle com uma grande oscilação e fechamento na máxima do dia. Vale teve aí uma alta de 1,7%. E aí é esperar amanhã para ver o que vai acontecer. Se nós tivermos um candle de baixa com fechamento na mínima do dia, isso aqui vai estar com muito mais cara de bandeira. Então Vale testa o seu suporte importante, que eu entendo que é o suporte que equivale a todos esses níveis aqui. Vejam a importância desse nível de suporte. Ó. Topo em 2007, fundo em 2008, topo em 2008, fundo em 2009, fundo em 2010, fundo em 2011, fundo em 2011, outro fundo em 2011, fundo em 2012, outros 2 fundos em 2012 e agora os preços estão exatamente nesse nível. Isso é tecnicamente tudo a mesma coisa. E está acontecendo isso, tem cara de bandeira, eu acho que isso é bandeira. Vamos esperar. Um fechamento acima de 34, que é onde tem essa resistência. Essa bandeira, vale dizer, ela pode ir até essa próxima resistência aqui, sem prejuízo de absolutamente nada. Os preços podem muito bem chegar no sopé dessa acumulação aqui, nesse processo, e a gente ainda iria chamar isso aqui de bandeira de baixa, se isso acontecer. Tá? Então, indefinido para baixa no curto prazo e baixa no médio e longo prazo para o Vale do Rio Doce. Vamos ver Petrobras. Petrobras está aqui. A nossa análise é que Petrobras tem ainda mais baixa. Nós entendemos que a queda do subprime foi a onda A do processo corretivo, esse processo todo aqui foi a onda B, e agora nós estaríamos na onda C. E no processo da onda C nós tivemos uma grande acumulação lateral que vai acabar sendo rompida para baixo. Nós fizemos até uma recomendação de venda algum tempo atrás, quando os preços, nós entendemos, tiveram uma reversão quando tocavam essa reta. Que reta é essa? Não é essa reta de longo prazo, é essa reta de médio prazo. Médio prazo porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses você já pode chamar de médio prazo. Né? Então os preços sofreram uma espécie de uma reversão quando testavam essa reta e logo depois, quando eles se livraram desse processo, que configurou na nossa cabeça esse processo como uma reversão, não foi assim muito dramática em termos de formações de candlestick, mas aconteceu num contexto que nós entendemos bastante favorável para a baixa. E aí, então nós fomos baixistas e fizemos a venda aqui, e hoje nós entendemos que o mercado estava escapando do que nós achamos que pode ser chamado de uma bandeira de baixa. Então é isso aqui para baixo. Nós estamos vendo os preços caírem inicialmente aí para um objetivo a R$18 e posteriormente testando o fundo, o último fundo, que é o fundo aí mais importante dos últimos anos, que é esse nível aqui. E se acontecer isso, ele vai estar confirmando o rompimento desse processo, e nós entendemos que aí a coisa pode ficar preta para a Petrobras, com ela atingindo o objetivo que equivale aqui a essa última perna projetada para baixo, que é R$15, e que coincide com o fundo do subprime, aproximadamente. Né? O fundo do subprime foi a 15, fora esse nível aqui, que extrapolou, que foi no dia 21 de novembro de 2008, que os preços fizeram uma mínima de 14,21. Mas o suporte, nós entendemos, vai ser encontrado a 15, é para onde nós achamos que está indo Petrobras. Portanto, Petrobras baixa no curto, médio e longo prazo. Júnior, agora então, qual era? O Miracir CSNA3, né? Isso. Muito bem. CSN testa o fundo do subprime. Por que tão pouco aqui? 2007. 2007 não podia ser 2004 isso aqui, né?
e 4, isso aqui pode ser 1. Agora está melhor. O fundo do subprime, que é um suporte, o pai de todos os suportes. O mercado está em níveis interessantes, né? Vejam esse nível, minha gente, que coisa, que divisor de águas, né? Que importante esse nível de R$9 aqui em CSN, hoje no gráfico nominal. Nós temos topo em 2006, outro topo em 2006, fundo praticamente no mesmo nível aqui em 2007, esse fundo do subprime que é praticamente nesse nível, e temos aí agora mais recentemente, nós temos esse fundo de julho de 2012. Puxa, estou vendo aqui, obrigado pela pergunta, quem fez, eu estou vendo uma possibilidade de uma indicação legal de alta para a Companhia Siderúrgica Nacional, porque os preços estão chegando num suporte nota 10, se acumulando numa formação que tem características de deriva. O que é a deriva? Os preços caem e depois derivam no sentido, como se fosse uma bandeira, só que a bandeira é com os preços derivando no sentido contrário ao movimento, formando a bandeirinha, e a deriva é com os preços derivando no sentido do movimento, formando esse processo de deriva que indica perda de força desse movimento de baixa e indica que uma reversão é iminente. Então, se nós tivermos algum candle positivo nos próximos dias, eu acho que vale arriscar talvez uma compra com stop logo abaixo, protegidíssimo, que seria com stop logo abaixo desse nível aqui, né? O mercado também chega num objetivo de uma recomendação que nós fizemos aí, não sei exatamente quando foi, mas é isso. Então, alta para a siderúrgica nacional no curto prazo e indefinido no médio e longo prazo. Médio prazo, não sei porque não dá para saber se os preços vêm buscar essa reta ou se essa alta vai ser apenas para trazer os preços até essa retinha aqui. Será que dá trade se a projeção for essa retinha? Bem, se a gente comprar no rompimento da deriva, talvez, né? Porque a gente pode comprar aqui, com stop aqui, e o objetivo aqui você tem aí quase 3 para 1. Não precisa ser tão... Aí você pode comprar aqui assim, e aí você tem isso aqui contra isso aqui. Ou se você projetar no mastro, aliás, na última resistência, que eu acho que é bem razoável, aí se você tem uma situação que você vai ter 4 a 1, pelo menos 3 a 1 tranquilamente. Então acho que dá trade aí sim, se a gente tiver mais otimista e projetar para a reta de longo prazo, aí você tem um ótimo trade, né? O que a gente costuma fazer aqui com as nossas posições é projetar para o objetivo mais pé no chão possível e depois você vai regulando com stop. E à medida que o mercado for indo a seu favor, você vai seguindo com a posição. Júnior? Pergunta do Lelo. BRML3, BR-MOS acabou de romper uma reta de tendência de longo prazo que nos dá direito de traçar Fibonacci lá de baixo. Isso nos dá um objetivo lá longe. Se a gente for otimista e quiser traçar isso a partir do começo dessa reta, a gente vai ter o primeiro número Fibonacci a 16,50, 16. É para lá que nós achamos que os preços estão indo, pelo menos. Agora vamos fazer uma análise de curto prazo e vamos entender que os preços testam no momento o suporte encontrado aqui a 24. Olha, é o topo dessa acumulação aqui de meados de 2012 e é esse fundo de fevereiro de 2013. Então é isso que está sendo testado no momento. Será que nós temos alguma indicação? Parece que sim, porque eu entendo que essa acumulação aqui está com toda a pinta. Vejam, olha, aqui também, olha. Isso é talvez um repeteco do que possa acontecer aí com Bovespa e com Vale também, né, que nós estávamos vendo. Ó. Nós aqui também tivemos um engolfo, mas os preços não foram e começaram a se acumular. Se acumular, você faz isso. Ó.
Isso aqui pode muito bem mostrar ser uma bandeira de baixa, que vai se provar assim se esse nível de 24 for rompido, né? Então, indefinido aí para o curto prazo, e no médio e longo prazo, é indefinido porque a gente não dá para saber ainda se isso aqui tá com cara. Se eu tiver que chutar, eu acho que isso aqui é uma acumulação que é o cafezinho que o mercado está tomando aqui para romper esse nível de suporte de 24. Mas eles podem muito bem ainda, antes de romper, vir dar mais uma lambida nessa reta de resistência aqui, que já tem 4 pontos, essa retinha de curto, médio, curto prazo, curto, médio prazo. Os preços podem vir testar essa reta de novo e transformar esse processo num triângulo descendente, por exemplo, né? Aí a gente vai chamar isso aqui de triângulo descendente e isso vai romper. Mas eu acho que não, eu acho que não demora muito não, acho que isso aqui pode e deve ser uma bandeira. E aí próximo suporte atingido seria 21, e que significa que nós eventualmente vamos ter uma oportunidade de fazer um trade na venda short de BR Malls. Júnior. Última pergunta, OGXT3. Uau! Aí já era o subprime, né? Fundo do subprime, os preços acabaram de romper. E o que nós podemos esperar depois disso? Agora a gente tem que se ater às projeções de curto médio prazo para saber até onde os preços podem chegar. Bem, nós temos aqui uma técnica que é das retas de suporte e resistência, e em que nós vamos estudar uma coisa aqui, ó. Vamos estudar a projeção dessa perna e vamos comparar com essa outra perna aqui. Essa perna foi maior. Então vamos pegar agora essa perna aqui e vamos saber como foi essa outra perna aí. Quando a gente vai ver essa outra perna, então a projeção disso aqui é abaixo de 2. Agora, talvez esse processo tenha começado aqui, né? Que é onde ela toca a reta de resistência. Aí o buraco seria mais embaixo. Aí nós estamos falando em 1,50. Mas não sei o que mais que dá para a gente projetar. Eu acho que essa projeção aqui é razoável, né? Você tem então duas projeções, né? Essa aqui mais conservadora e essa aqui mais agressiva, sendo que uma está nos levando para 1,85 e outra está nos levando para 1,40. Então é uma diferença boa, né? Agora também a gente pode pegar só essa retinha aqui e fazer essa projeção aqui. Fazer essa projeção daqui para baixo. Essa projeção daqui para baixo, que é onde nós estivemos, e agora a gente projetaria mais e estaríamos falando de 1,60. Então, e acho que isso que está acontecendo agora é uma bandeira de baixa. Então, OGX, infelizmente, baixa no curto, médio e longo prazo. Talvez, se a gente tiver um rompimento aí, quer dizer, um fechamento acima de 2,60, os preços possam voltar a buscar a reta de resistência que aconteceria aí por volta de R$ 3,80, R$ 4. Porque se a gente for analisar apenas esse canal, já dá para chamar de canal, porque nós temos dois topos e dois fundos paralelos, né? Então a gente percebe que os preços estão próximos aí da parte de baixo do canal e com possibilidade de sofrerem aí uma alta e que levaria eles até R$ 4. Vai depender provavelmente da Bovespa. Então se a gente tiver uma reversão na Bovespa, essa pretensa reversão de agora na Bovespa de baixa para alta se provar correta, os preços aqui em OGX poderiam chegar até a reta resistência 4. Mas no processo aqui do curto prazo, me parece que nós estamos aí
em franco movimento de baixa, com os preços podendo chegar até aqueles níveis que eu falei. Muito bem, então é isso por hoje, por essa semana. Uma ótima Páscoa para vocês.